Oi, meu nome é Edward Cullen e esse foi o começo do diálogo entre o Edward e a Bella. Está começando o meu, o seu, o nosso Café com Crepúsculo para você que, assim como eu, é apaixonada por essa história e encantada por todo este universo. No vídeo de hoje vamos dar andamento à nossa leitura de Crepúsculo, mas eu gostaria de mostrar uma coisinha para vocês antes. Olha só, gente, o que eu tenho em minhas mãos. Sol da meia-noite. E eu já queria adiantar que nós vamos estar fazendo a leitura em conjunto. Quando eu li esse livro pela primeira vez, há 3 meses atrás, eu encontrei um e-book do Sol da Meia-Noite e eu lia Crepúsculo e depois eu colocava esse e-book para eu ler também, e foi uma leitura muito gostosa. Então eu gostaria de trazer nesse formato para vocês também, então fiquem ligadinhos aí. Capítulo 2 se chama Livro Aberto. Começa com a Bella falando que o dia seguinte do fiasco do primeiro dia de aula tinha sido melhor e pior. Aí ela explica por que foi melhor. Foi melhor porque ainda não estava chovendo em Forks. Foi melhor porque o Mike veio falar com ela durante a aula, o Eric também, e a Bella percebe que os dois estão tendo uma tretinha ali. Mas, ao mesmo tempo, foi pior porque o Sr. Venner, da aula de trigonometria, chamou a Bella e, como ela estava perdida em seus pensamentos, ela não respondeu quando ele chamou e ela deu uma resposta errada. Foi pior porque ela teve que jogar vôlei na aula de educação física, e foi pior porque o Edward Cullen não foi à escola naquele dia. Nesse contexto, a gente sabe que ela está se sentindo muito ruim porque ela não sabe o que ela fez para esse menino que ela nunca tinha visto na vida, para ele odiar tanto ela a ponto de não ir para a escola. O dia da escola vai passando e a Bella tá pensando que se ela visse esse menino, ela iria confrontar ele, porque onde já se viu ele não gostar dela sem ele ter falado com ela, sem ele conhecer ela. A hora que ela chega no refeitório junto com os outros amigos, que são o Mike, a Angela, a Jéssica, ela começa a vasculhar o refeitório da escola e, olhando para a mesa onde os Cullens estão sentados, ela vê apenas 4 Cullens: Alice, Jasper, Rosalie e Emmett. O Edward não estava na escola nesse dia. Ainda apreensiva, ela segue para a aula de biologia e o Mike vai junto com ela, conversa sobre cachorro. E a Bella não tá prestando muita atenção porque ela tá muito nervosa em como que vai ser o contato dela com esse menino. E a hora que ela chega lá na aula, ela percebe que ele também não foi pra aula de biologia. A Bella pensa que o Mike tá tomando muita liberdade, assim, tá ficando muito perto dela. E ela fala que ela deveria colocar um limite, conversar com ele, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela não tem jeito com os meninos e ela não sabe muito bem como agir. Ela fala que ela ficou muito aliviada de ter chegado na aula e o Sr. Edward não estar lá, porque ela falou que não saberia como que ela iria lidar com aquela situação se ele agisse da mesma forma. Mas aí o dia passou, ela foi para educação física e ela tá lembrando que na casa dela não tem comida suficiente, então ela tinha pegado um dinheiro para ir no mercado. E ainda na escola, a hora que ela tá saindo, a picape tá fazendo muito barulho. E ela fala que as pessoas estão olhando pra picape. E inclusive os Cullens. E ela fala que eles estavam entrando no Volvo prata, novinho. A Bella faz questão de destacar. E ela fala também que ela não tinha reparado na forma como os Cullens se vestem. E ela fala que eles usavam roupas lindas e que mesmo que eles usassem trapos neles, de tão lindos que eles eram, iria ficar muito bonito. E ela faz uma reflexão: será que não seria muito uma pessoa ser bonita do jeito que eles eram e ainda ser rico? Mas aí ela pensa que para eles seria assim. Daí ela passa no mercado para fazer o jantar. Chega em casa, guarda os mantimentos e o Charlie ainda não tinha chegado. Então ela organiza tudo para fazer a janta e sobe pro quarto dela para começar a fazer a tarefa da escola.
Só que antes disso, ela fala que ela quis abrir o e-mail dela para ver as mensagens que tinha lá e tinha mensagens da Renê super preocupada com ela e ela não tinha respondido ainda. A Bella vê que tem 3 mensagens da Renê super preocupada, como que tinha sido a chegada dela em Forks. E a Bella responde que tá tudo bem, que em Forks estava chovendo, ou seja, um clima normal, e que ela foi pra escola, que deu tudo certo, que ela conheceu pessoas legais e que o Charlie tinha comprado uma picape para ela e que logo logo ela entraria em contato com a mãe dela de novo para falar sobre como que estava sendo a adaptação dela. A Bella fala que ela começa a reler o livro chamado Morro dos Ventos Uivantes, porque ela gosta muito desse livro e logo o Charlie chegou em casa. Quando ele chega em casa, ela percebe que ela tinha se demorado um pouquinho lá no quarto, mais do que ela tinha planejado, e ela já desce para continuar na preparação do jantar. Quando ela acaba de preparar a janta, ela chama o pai dela para comer e ela destaca que nem ela nem o Charlie são muito de conversar, então os dois jantaram em silêncio, até que o Charlie pergunta para ela como que foi o primeiro dia na escola. Ela fala que foi bom, que ela fez amigos, mas ela ainda tá ressentida assim, pensando. Ela fala o nome do Mike e o pai dela reconhece. Ah, o Mike Newton, ele é de uma boa família, os pais dele são donos de uma loja de materiais esportivos. Aí ela já aproveita a deixa que ela tá falando dos amigos da escola pra perguntar se o pai dela conhece a família Cullen. Então o Charlie logo reconhece de quem que a Bella tá falando e fala assim, ó, ah, o Dr. Cullen, ele é um cirurgião brilhante, os filhos dele são maravilhosos. Quando eles mudaram pra cá, pra Forks, eu achei que eles iriam dar um pouco de trabalho, porque eles são todos adolescentes, mas assim, eles são muito maduros pra idade deles. E eles são unidos mesmo como uma família. O Charlie também fala que o Dr. Cullen poderia estar trabalhando em qualquer outro hospital, mas que ele opta por estar ali naquela cidade pequena. A Bella elogia que eles são todos muito bonitos. Aí o Charlie fala assim, você deveria ver o médico. As enfermeiras ficam doidas perto dele, perde até as estribeiras, não consegue nem trabalhar quando ele tá perto de tão bonito que ele é. Daí chega a hora de dormir, ela fala que a noite dela foi tranquila para dormir porque ela estava muito cansada. E ela destaca também que o resto da semana na escola foi muito tranquilo. E ela não consegue parar de pensar, tipo, por que esse menino não tá indo na escola? Daí na sexta-feira ela foi para aula de biologia e ela fala que ela não se sentiu incomodada em nenhum momento pela mesa do lado dela estar vazia, porque ela sabia que os olhares que ele tinha dado para ela no primeiro dia foi muito ruim e que ela estava bem mais tranquila por não ter que enfrentar aquilo de novo. Ela fala do primeiro final de semana dela, que foi muito tranquilo, que ela tinha limpado a casa, que tinha adiantado o dever, que tinha respondido os e-mails da mãe dela e que foi na biblioteca fazer um cartão de inscrição. Mas ela fala que logo ela teria que ir na biblioteca de Seattle, porque ela queria outros exemplares. Daí o final de semana passou e chega a segunda-feira. A Bella tá indo pra escola e quando ela chega, ela fala que as pessoas estavam cumprimentando ela, só que de uma forma mais normal, não como na primeira semana. O Mike se senta do lado dela na aula de inglês, como de costume, e ela fala que teve prova sobre o livro Morro dos Ventos Uivantes e que ela gostou muito, que foi simples e foi muito fácil. E que ela estava se sentindo muito à vontade, mais à vontade do que ela esperava. E ela fala que do lado de fora a chuva estava se transformando e caindo pontinhos brancos. E o Mike fala pra ela que tá nevando. Aí a Bella faz assim, ó, eca, neve, lá se foi meu dia bom. E ele fica surpreso, tipo assim, você nunca viu neve? E ela fala que não, que só tinha visto pela TV. E que, de repente, uma bola de neve acertou a cabeça do Mike. Quando eles se viram para ver da onde que estava vindo aquela bola de neve, eles percebem que foi o Eric. E o Mike teve a mesma ideia, então ele começa a se curvar e fazer uma bola. Ela se despede dele, fala que vai ver ele só no almoço. Ela segue, depois da aula de espanhol, pro refeitório, junto com a Jéssica. E ela fala que o Mike encontrou elas no meio do caminho. E eles começam a conversar. Ela fala que quando ela chega no refeitório, que ela passa o olho pelo ambiente, na mesa dos Cullens, ao invés de 4, como na semana passada, tinham 5. E ela fala que ela gelou. E neste momento que ela gelou, a Jéssica pergunta pra ela o que ela quer comer, o que ela vai comer e tal. E ela só baixa a cabeça, tá muito nervosa.
De repente, o Mike, percebendo que ela estava em estado de choque, pergunta pra Jéssica o que aconteceu. E a Bella já sai do devaneio dela e responde que não foi nada. Mas ela tá percebendo que o corpo dela tá reagindo de uma forma muito estranha. E ela fala que ela não vai comer nada, que ela vai beber só um refrigerante, que o estômago dela não tá muito bom. Ela foi olhar pra mesa deles de novo, porque ela ficou curiosa e viu que a forma que eles estavam agindo parecia que eles estavam num comercial de televisão. Curtindo muito o dia de neve, como todos os alunos ali na escola, só que de uma forma mais bonita, porque eles são mais atraentes, né? Ela escuta a Jéssica perguntar o que ela tá olhando, porque ela não tá prestando atenção nos amigos que tá perto dela, mas ela tá distraída olhando pro outro lado. Na hora que a Jéssica segue o olhar da Bella pra ver em quem que ela tá olhando, o olhar do Edward encontra com o olhar da Bella e ela logo vira a cabeça, porque ela percebeu que ele viu. Daí a Jéssica fala assim, ó, o Edward Cullen tá olhando pra você. E a Bella pergunta se o olhar dele pra ela é um olhar de raiva. Tipo, ele não tá com raiva não, né? A Jéssica fala assim, não. Mas aí ela percebe que a Jéssica falou não, mas que ela tá desconfiada. Tipo assim, o que tá acontecendo? Por que ele deveria estar com raiva de você? E a Bella responde, eu acho que ele não gosta de mim. Aí a Jéssica fala assim, os Cullens não gostam de ninguém. Ou melhor, eles não percebem a presença de ninguém pra eles gostar. Aí a Bella fala pra Jéssica parar de olhar pra eles não perceber que elas estão falando dele. O Mike chega perto delas pra falar que tá planejando uma batalha de bola de neve. Aí acaba o horário do almoço, eles vão pra aula de biologia. Quando ela chega na aula de biologia, ela fala que ela ainda tava nervosa, que o estômago dela tava muito ruim e que ela senta na mesa dela, que ela fica muito feliz de não ter ninguém ali ainda, mas que ela se recusa a olhar para a porta. Então ela começa a rabiscar a capa do caderno. Quando de repente ela escuta uma voz baixa e musical. Gente, aqui começa uma das minhas cenas favoritas no filme, e quando eu li no livro assim, ó, eu fiquei saracoteando. Não sei se é a sua também, mas é uma das minhas. Oi? Ela olha pra cima, fica desnorteada, tipo assim, o que tá acontecendo? O que esse menino tá falando comigo? Meu Deus do céu. E ela fala que ela percebe que ele tá sentado a maior distância que ele consegue, segurando assim na cadeira, tá falando com ela, mas tá se mantendo distante. Ela fala que o cabelo dele tava gotejando água, mas que mesmo assim parecia que ele tinha saído de um comercial de gel. Ela fala que o rosto dele era lindo, mas simpático, diferente da expressão do primeiro dia de aula. Meu nome é Edward Cullen. Não tive a oportunidade de me apresentar na semana passada. Você deve ser Bella Swan. Ela fala que a mente dela estava girando de confusão. Ela fala que não é possível que eu inventei toda aquela raiva que ele me olhou na minha cabeça. Não, não é possível que esse menino tá falando comigo agora, tipo assim. Aí ela pergunta pra ele, tipo, como que você sabe meu nome? Meio que gaguejando assim. Aí ela fala que ele deu um sorriso suave e encantador. Acho que todo mundo sabe o seu nome. Você é a garota nova da cidade grande, todo mundo tava te esperando chegar. Mas você prefere que eu te chame de Isabela? Aí ela fala assim, não, eu gosto de Bella, mas é que Bella é a forma como o Charlie. Aí ela corrige, o meu pai me chama. Ou seja, só os íntimos, por que você tá me chamando de Bella? Daí, essa cena que vai acontecer, ela é igualzinha no filme, que é aquela cena que eles estão analisando as lâminas através do microscópio. O professor dá a ordem para começar e o Edward fala, primeiro as damas, parceira, e dá um sorriso. O sorriso dele era tão bonito que ela ficou encarando o sorriso dele assim, igual uma idiota, ela fala. O sorriso dele some e ele pergunta, eu posso começar se você preferir. E ela fala que não, que ela começa, mas que ela corou, que ela ficou bem vermelhinha de vergonha, porque ela foi flagrada observando o sorriso dele. Daí ela pega o microscópio, fala que é prófase, ele pergunta se ele pode conferir. E neste momento que ele pergunta, a mão dele encosta na mão dela e ela encolhe a mão. Só que ela fala que ela não encolheu a mão porque a mão dele era fria. Ela fala que ela encolheu a mão porque uma corrente elétrica passou na mão dela, então ela assustou. E ele se desculpa, ele fala, nossa, desculpa,
e recua com a mão também. Ela fala que neste momento ela ficou meio tonta, assim, meio zonza, e ele continua observando a lâmina e concorda com ela, é prófase. Daí ele troca a lâmina e já passa o microscópio para ela, tomando todo cuidado para não tocar na mão dela de novo, e ela percebe. Ele tinha falado que era anáfase e ela vai conferir, e ela também confirma que era anáfase. Aí, lâmina 3, ela pede, ainda olhando pro microscópio, ele entrega a lâmina para ela, mas ela fala que ele não deixou os dedos encostar a mão dela. Eles falam que é intérfase e eles continuam o trabalho da escola até terminar. E ela fala que eles terminam muito rápido. Ela fica muito constrangida, porque como eles terminaram antes dos alunos, ela fala que ela ficava lutando com o desejo dela de ficar olhando para ele. E que ele tava encarando ela. Tipo assim, mesmo que ele tava conversando com ela, ele tava encarando ela com uma cara de frustração, sabe? Com um olhar, tipo assim, tá querendo saber alguma coisa. Aí ela percebe que o olho dele tá com uma cor diferente. E ela pergunta se ele usa lente de contato. Ele fala que não. E ela fala assim, eu tinha certeza que eu tinha visto alguma coisa diferente no olho dele. Na semana passada, o olho dele era preto. E hoje o olho dele tá de uma cor diferente, tá num tom assim, meio dourado. E ela faz uma observação que talvez Forks estava deixando ela doida, tava mexendo com os sentidos dela. Tipo assim, uma semana o menino me olha querendo me matar, na outra ele vem falar comigo. Numa semana o olho dele tá preto, na outra o olho dele tá claro. Tipo, como assim? O que tá acontecendo? Aí o professor, como vê que os dois tá de boas, já tinha acabado de fazer a atividade, chega na mesa deles e vê que o trabalho tá concluído. E o professor questiona, tipo assim, ô Edward, você não acha que a Bella deveria ter a chance de responder o experimento? E o Edward fala assim, ó, na verdade, ela reconheceu 3 das 5 lâminas que a gente analisou. Daí o professor ficou meio assim, tipo, como assim ela reconheceu 3? Aí o professor pergunta pra ela, você já tinha feito essa experiência antes? E ela fala que não daquela forma, com a cebola, mas que ela tinha feito um curso avançado e já sabia como que é. Daí o professor sai e o Edward pergunta pra ela assim, nossa, que chato aquela neve lá fora, né? E ela fala que novamente os pensamentos dela veio de novo, tipo assim, que rolê aleatório é esse desse menino me perguntando as coisas? E ela fala assim, na verdade, não. E ela fala assim, eu ainda tentava me livrar da sensação idiota de desconfiança e não conseguia me concentrar. Daí ele fala assim, ó, você não gosta do frio e nem da umidade. Forks deve ser um lugar muito difícil para você morar. Aí ela fala assim, ó, você nem faz ideia. Daí, como ela respondeu, ela fala que o olhar dele foi um olhar de fascínio, que o rosto dele tava de um jeito tão diferente que ela volta a ficar encarando ele de novo, sem saber como que agir ali naquele momento. Ele pergunta pra ela por que ela tinha se mudado pra Forks. E ela ficou sem graça, porque ninguém perguntou pra ela, tipo, o que ela tava fazendo ali. Aí ela fala que é complicado, ele fala que pode aguentar a resposta que ela der, e ela fica quieta. E na hora que ela levanta o olhar, o olho dele encontrou com o olhar dela, confundiu ela, e ela responde sem pensar. Que a mãe dela casou de novo. Ele fala se ela não gosta do cara, ela fala que o cara é legal pra mãe dela, mas que ela entende que a mãe dela já tinha feito bastante sacrifício pra ela. E ela fala que ele é um jogador de beisebol e que ele tem que ficar viajando e que a mãe estava se dividindo entre os dois e que ela não achava justo, então ela decidiu ir morar com o pai dela. Mas o Edward pergunta se a mãe dela mandou ela pra lá e ela fala que não, que ela quis ir por livre e espontânea vontade. E ela se pergunta, tipo assim, ó, por que eu tava explicando isso pra ele? E que ele tava encarando muito ela, tipo assim, ele tá muito curioso pra saber. Ela fala que o olhar dele era um olhar de avaliação, ele queria a todo custo saber o que ela tava fazendo ali em Forks. Ela fica muito indignada, tipo assim, por que ela tava explicando isso pra um estranho? Ele fala que não parece justo o que ela tá fazendo, o sacrifício que ela tá fazendo pela mãe. E ela responde pra ele assim, ó, ninguém te contou ainda? A vida não é justa. Aí ele responde assim com ironia, eu acho que já escutei isso em algum lugar.
E o olhar dele era um olhar de curiosidade, então ele queria muito saber mais sobre ela. E ele fala pra ela, você tá fazendo um bom papel e tá saindo bem melhor e não tá deixando transparecer se você tá sofrendo. Ela dá um sorriso duro, com vontade de mostrar a língua pra ele, como se ela fosse uma criança de 5 anos. Aí ele se corrige, ele fala assim, ó, eu tô errado? Mas pela expressão dela, ele fala assim, eu acho que não. E ela dá uma resposta muito dura pra ele, tipo assim, ó, e por que que isso interessa você? Aí ela fecha a cara e começa a olhar pra frente. Ele pergunta, eu tô irritando você? E ela fala que não, que ela tá irritada com ela mesma e que a mãe dela sempre fala que ela é um livro aberto, que ela é muito fácil das pessoas lerem a expressão dela, que ela deixa transparecer. E ele fala assim, ó, pelo contrário, eu acho você muito difícil de ler. Então, você deve ser um bom leitor, ela responde pra ele. Aí ele fala, em geral, eu sou. E ele deu um sorriso largo, mostrando os dentes perfeitos e ultra brancos. Que ele tava com uma expressão, tipo assim, ó, de se afastar dela. Quando o sinal tocou, ela fala que no mesmo instante ele já estava lá na porta da sala, igual na segunda-feira anterior. Ela fala que ela ficou olhando assim, ó. Logo, logo o Mike já estava perto dela, falando que ela tinha sorte de ter o Cullen como parceiro, atribuindo o sucesso dela da atividade ao Cullen. E ela fala que ela já tinha feito aquela experiência, explicando pra ele que ela também participou, né, da atividade. O Mike fala que o Edward pareceu bem simpático, diferente da última segunda-feira. E que ele não imagina o que ela possa ter feito com ele na segunda, por ele ter agido daquela forma. E hoje ele tá agindo diferente. E ele começou a falar tanto que a Bella começou a se perder nos pensamentos dela, como sempre, né? E que eles foram andando pra educação física, que chega lá no ginásio, o Mike era do time dela, mas que ela evitava jogar. Toda vez que ela ia jogar, o time dela se abaixava quando ela ia fazer o saque, pra ela não acertar eles, porque ela é muito desastrada. Ela vai pro estacionamento, entra dentro da picape, começa a olhar em volta pra se certificar que não tem ninguém e pra sair com o carro. Só que ela fala que ela percebe uma figura imóvel, branca. Quando ela olha pra ver quem que é, o Edward Cullen, olhando intensamente na direção dela. Ela engata a marcha, respira fundo, dá ré, desvia do carro e fica olhando para frente. Eu podia jurar que ele estava sorrindo. E assim termina o nosso segundo capítulo de Crepúsculo. Espero que você esteja gostando. Logo, logo vamos ter o primeiro capítulo de Sol da Meia-Noite. Fiquem ligadinhos aí. E até o próximo vídeo. Tchau!